Olá, boa noite a todos, tudo bem? Bom, eu venho hoje falar sobre empoderamento feminino. Foi um dos temas que me pediram. Não é um tema muito fácil de se falar, né? Porque quando a gente fala em empoderamento feminino, a gente se reporta ao início dos tempos, né? Antes de tu nascido. Aonde lá mãe e pai são uns. Complexo o tema. Se eu for deixar só nesse plano terreno, eu acho que fica mais fácil, né? O que eu acho disso tudo? Eu acho que tem muito machismo e muito feminismo, principalmente por parte das mulheres. Isso é complexo, porque no mérito a gente sai perdendo, porque o mundo é patriarcal. Ou então, sacerdotisa, como é que eu faço para resolver isso? Pensa, vamos pensar de uma maneira simples, né? Vamos pensar na estrutura física. Eu estou falando de héteros, tá, gente? Eu não tenho nada contra nenhum tipo de sexualidade. Estou falando feminismo, né? Eu estou falando feminino, né? Melhor dizendo. Do empoderamento feminino. Eu não estou aqui com sexo, por favor. Até porque isso não cabe pra gente ser luciferianos, né? De jeito nenhum. Então, eu sou uma pessoa muito tranquila, vejo isso com outros olhos, gente, outros olhos. Não dá tranquilidade, porque é o que é. Aqui, vamos falar desse mundo aqui terra, né? Judaico-cristão. Isso aqui, para todos ficarem sabendo, isso aqui é a Matrix. Esse Deus encarnado, que nem Deus ele é, mas vamos chamar de Deus, ele realmente, ele tem força aqui. Então o que acontece aqui? É encarnado, nós estamos encarnados, mas o nosso espírito não é dele. Então ele faz de tudo para burlar esse sistema. A primeira coisa que foi feita quando foi inventada a Bíblia, essa maldição da Bíblia, esse plágio, o maior livro da mentira que já existiu, o maior livro que mais vende no mundo, foi abafar o total feminino. A mulher isso, a mulher aquilo, a mulher fica por baixo. Pegou Lilith, uma deusa, mãe. Lilith, a poderosa Lilith, botei Lilith como uma prostituta. Sabe? Imagina quem fez isso. Masculino. Então, já começou por aí. Vamos abafar o total feminino. Abafar o total feminino não é muito difícil, os homens são truculentos e maiores do que a gente, né? Mas isso é normal, tá, gente? Isso é da natureza humana, né? Os machos são maiores, você pode ver aí, né? E as mulheres são menores, né? Pode ser uma coisa ou outra. Os homens têm mais força e as mulheres são mais sensíveis. Os homens usam um lado do cérebro para falar e a mulher usa dois lados do cérebro para falar. Por que isso? Isso aí é o condicionamento de milhões e milhões de anos, quando o homem ia caçar para prover o alimento e a mulher ficava com a prole e ficava também com a plantação, quando não eram mais nômades, né? Porque até então eles eram nômades. Mas, gente, nós somos o portal. Nós somos a entrada e nós somos a saída. Não há outra maneira de ver o mundo que não seja por uma mulher. Até agora não inventaram, né? Não, acho que deve ter tentado por vários testes, mas não deve ter ficado bom a fecundação. Com certeza tentaram, você pode ter certeza disso. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Mas existe muita coisa nesse meio que eu acho que até chegar a esse ponto, não quando existe o transhumanismo de fato ele existe, tá, gente? É uma coisa normal. Mas fazer uma criança requer toda uma estrutura. Estou falando de espiritualidade, nós estamos falando de reencarnação, nós estamos falando do sagrado. Muita coisa nesse meio para que haja
essa formação. Então, vamos lá. Já se tocaram que o homem é maior, mais truculento, usa só um lado do cérebro. Não é que ele seja burro, não, gente, eu estou falando isso não, tá? Estou falando da necessidade, isso não mudou até hoje. Os homens usam parte do cérebro para falar, metade. E a mulher usa os dois lados do cérebro. A mulher, ela cuida da casa, ela trabalha hoje fora, ela tem um monte de atividades, mas o que eu penso é que a mulher, ela não conseguiu se projetar no feminino dela. Como o total da gente é totalmente abafado, gente, eu estava estudando no Egito aqui, saindo um pouquinho, e essa base do Egito, que foi um negócio de história, estavam falando sobre as grandes mulheres do Império do Egito, dos impérios, né? As mulheres que reinou por milhões de anos, muitos anos, mulher com homem, entendeu? Mulher junto com homem, no mesmo nível, sacerdote, sacerdotisa no mesmo nível. Então lá não tinha essa coisa do machismo, mas a mulher se colocava sempre no lugar feminino, gente. A gente tem que entender que numa situação extrema, o homem vai para frente e ele protege mulheres e crianças. Porque nós somos a parte que vai somar e que vai prover de novo. Você tem que entender que isso é genético, né? O homem pula na frente da gente. E as crianças e as mulheres são protegidas. Por quê? Porque precisa continuar, gente. Isso é genético. Isso é maior do que qualquer concepção, qualquer razão que você tem. A célula vai dizer. A célula, escutem, vai dizer, tem como procriar, tem como manter, a gente tem que proteger. E dessa situação que a igreja, né, quando inventaram essa coisa que é a Bíblia, essa mentira, esse plágio, tudo copiado das tábuas sumérias, do paganismo, tudo, não tem nada que é deles, nada. Tem como provar isso o tempo inteiro, tá, gente? Eles tiraram o total feminino, eles abafaram isso, sabe? E a gente continua sendo exploradas intelectualmente, fisicamente. Mas eu acho que tem uma situação aí muito recorrente, que é a mulher ensinar o homem a não cuidar de uma outra mulher. A própria mulher que domina, gente, não tem outro jeito. A mulher é que vai ficar com a criança, né? A gente fica com a criança sendo homem e mulher, né? O gênero que vier, dentro da nossa barriga, não na barriga do homem. E aí, a criança nasce, continua com a gente, fica na nossa teta, mamãe. Nós somos o portal, nós alimentamos, nós escutamos a nossa voz o tempo inteiro. É dentro da gente que forma esse ser. E os homens, antes de serem homens, a base feminina, estou falando isso bem técnico, tá? Não tem nenhum cunho aqui de desmoralizar um homem, certo? Não é essa a intenção do vídeo, né? Em nenhum momento da minha vida eu vou desmoralizar um homem, a não ser que me desmoraliza. Aí sim, vou desmoralizar ele no masculino dele e como ser humano. É o que a gente está buscando aqui, esclarecimento. Antes deles serem masculinos, eles são femininos. Depois eles sofrem uma mutação. Quem tiver alguma dúvida, por favor, vá estudar um pouco de genética e pergunta se eu estou equivocado. Depois eles sofrem uma mutação, porque a base é feminina. Aí ele sofre essa mutação e passa a ser masculino. Certo? Porque a base é feminina. É como se fosse, como é que é a base dessa comida? Qual é a base, a estrutura desse terreno? Tem que sempre existir uma base, certo? Mas eu tenho o total masculino, que tem homens maravilhosos. Como é que vocês fazem respeitar, gente? É tão complicado isso, gente. Eu sou uma luciferiana, sabe? Eu sou empoderada total com Lilith. Eu sou empoderamento total masculino também.
Então, só peço a vocês, quando forem criar um homem, estão parindo esse homem, dê a ele condições de ele entender o que é um feminino. O homem entende isso, né? É de não bater numa mulher, é de respeitar, é saber essa diferença total que a gente tem um do outro. Temos, somos iguais, somos irmãos, somos, isso aí também foi copiado da gente, tá? Somos irmãos, do não nascido, certo? Então, antes de qualquer coisa, não fala que homem pode fazer tudo, que homem... Não, gente, a coisa tem que ser bem orquestrada com a mulher passar para o homem o conhecimento, a sabedoria. Nós somos seres complexos. Até o órgão do homem, o órgão masculino, é todo externo, sabe? Eles são práticos, eles precisam ser práticos, eles precisam ser rápidos. Na época que era a prole, que ele tinha que trazer comida, ele caçava. Por isso aqueles chifres. Eu estou dando uma aula assim para vocês entenderem a situação do macho e da fêmea. Sabe? Eles caçavam, então eles botavam aqueles chifres. Por isso esse chifre cornífero, que é o poder. Porque eles tinham que botar aquela carcaça do outro animal já morto para chegar perto dos animais, para caçar. Ele trazia, você ficava, podia morrer até ali, às vezes ele voltava para casa. E a mulher continuava cuidando dos filhos. A mulher precisa se agir muito, mas a estrutura da gente, você vê um homem normalmente, ele é bem mais alto do que a mulher. A mulher é menor, mais frágil, entre aspas. Mas eu não quero chegar nesse mérito com vocês. Só quero que vocês consigam entender a forma que eu estou falando, para vocês pegarem essa base e começar a entender a base, para depois vocês chegarem a uma conclusão final. Falar sobre o total feminino não é complicado, mas a gente precisa pegar o fio da meada dessa situação. Aonde está o erro aí? O erro está na Bíblia, gente. Entendeu? Que pegou a mulher e virou pó de homem, veio da costela de homem, que a Lilith não quis. Essa é a melhor da história. Que Lilith não quis ficar por baixo. Vocês já se perguntaram por que a cobra fala? É uma coisa tão ridícula, só rindo mesmo, né? Então, eu vou fazer esse vídeo em 3 partes, ou até mais. Porque eu estou aqui só fazendo a base da conversa para eu entrar no total feminino. Porque tá bom. Gente, não há guerra sem luta. Não há mudança, não há fritada sem quebrar ovos. Fato. Então, vou devagar aqui nesse vídeo. O próximo eu vou fazer mais uma introdução e depois eu vou entrar na história propriamente dita. E o que está acontecendo hoje, essa truculência toda com as mulheres, os homens com as mulheres, porque os homens não estão suportando, eles também estão perdidos. Não sabem o que fazer com essa liberdade e a mulher também, por sua vez, que ela ficava calada, ela apanhava, né? Ela ficava em casa, ela sofria terríveis torturas em relação ao patriarcado e continuamos vivendo, gente. A gente tem que se pôr o tempo todo com o homem, mas de uma maneira mais intelectual, porque se a gente for de fato na parte física, a gente vai sair perdendo. Mas a gente também tem que entender quando algum alarme toca, né? E a gente sempre sai se ferrando nessa história. É patriarcal. Eu já viajei para fora do país, gente, países de primeiro mundo. Primeiro mundo, não é aqui desse mundo. Então a diferença é terrível. Os homens lá também são machistas, tá? Não como aqui. Até porque a criação é um pouquinho diferente. Mas também é, tá? Homem é homem em qualquer lugar do mundo. Lugar mais machista, lugar menos, lugar mais ou menos. Mas o Brasil é muito machista. A América Latina em si é muito machista. Esse condicionamento, é um mundo, né? O mundo mais velho, o mundo velho ali na Europa é outra situação. A mulher se impõe mais, tem mais respeito, mas já é histórico, já tem esse posicionamento. Assim mesmo, é complicado. Veredar nesse mundo masculino, a gente tem que pensar para o masculino. Como é que a gente consegue pegar o marginal? Se colocando no lugar do marginal.
Como é que você consegue pensar como um psicopata? Onde o cara tá? O que ele está fazendo? Estudando o perfil dele, vendo, avaliando e vendo o que ele vai fazer, se antecipar ele para saber o que vai fazer. É assim que se faz. O que o homem gosta? O que é isso? O que eu estou vivendo? Será que eu não estou amando demais? Será que eu não estou ultrajando demais? É só do lado de cá? Não. Mas a gente tem que entender que masculino é masculino. E nós somos criados dentro de uma instituição judaica cristã. Olha que situação frágil, terrível, complexa. Mas aí no segundo vídeo eu vou voltar a falar sobre isso de novo. Eu vou começar a falar do que eu vou dar a minha sugestão de como nós temos que formatar essa situação. Quem não gostar, por favor, se projete lá. O comentário está aberto para que eu melhore, de repente estou equivocada, ou quer que eu faça mais um pala sobre isso, dá para fazer uns 15 vídeos sobre isso. É um tema bem complexo. Eu vou ter muito cuidado a falar com vocês, porque isso mexe muito com a sociedade. E eu sou uma mulher. Então, eu poderia aqui falar um monte de bobagem. Não, eu estou falando tecnicamente com vocês e vou entrar nesse total feminino bem pesado, certo? Mas dá para viver com os homens. Os homens são muito bons, né? Tem toda uma estrutura, a gente precisa pensar no todo e no sagrado, né? É o masculino e o feminino. Se não existir isso, não existe mais nada. Não, gente, não vai existir. Pelo que eu saiba, tem que ficar grávida, tem a estrutura da família, que é judaica cristã. A família é. E essa postura masculina truculenta e essa postura feminina truculenta também que se formou. É bem complexo. Eu espero que pelo menos esse vídeo vocês consigam, escuta 2 vezes, 3. Quem gostar, por favor, compartilhe. Se inscreva no canal. Dê o sininho aí. Se eu esquecer de mais alguma coisa, vocês vão lembrando. Dê um like aí. E se quiser mais algum papo, olha, eu não entendi muito bem porque a senhora introduziu desse jeito. Quer mais algum tema, né? Eu farei muito grato, tá? Abraço a todos, fico nas bênçãos de Lúcifer e de Lilith. Eita.